Quero falar sobre as características morais de um pastor. E quero pegar aqui como base 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí o verso 2 diz: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Isto é, a pessoa que deseja ser ministro, ele precisa ser irrepreensível. A palavra irrepreensível significa que não há repreensão. Isso fala-nos daquela pessoa que dá bom testemunho e procura viver uma vida justa e íntegra, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, o obreiro, ele precisa ser irrepreensível, depois, marido de uma mulher, isto é, ele tem que ser casado. Marido de uma mulher. Depois, vigilante. A palavra vigilante significa aquele que vigia, que permanece atento. A palavra vigilante significa também cuidadoso, cauteloso, zeloso. O ministro, ele tem que ter cuidado, ele tem que ser cuidadoso, cauteloso, zeloso. Depois, sóbrio. Sóbrio, o que é sóbrio? É quem não se encontra sobre o efeito de bebida alcoólica. Então, a pessoa que deseja ser ministro, ele precisa ser sóbrio. Ser sóbrio e estar sóbrio para governar, para administrar e para pastorear uma igreja. Depois diz a Escritura, honesto. Então, o ministro, ele tem que ser honesto, ele tem que ter honestidade, caráter, para ele estar diante de um rebanho. Honesto. Hospitaleiro, isto é, acolhedor, agasalhador. Então o obreiro, ele tem que ser hospitaleiro e apto para ensinar. Falando de ensino, Paulo, certa vez escrevendo a Timóteo, ele disse assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, o obreiro, ele tem que manejar as escrituras, pois esta é a palavra da verdade, apto para ensinar. Depois o verso 3 diz, não dado ao vinho. Opa! O que tem de pessoas, de líderes embriagando por aí, não está escrito. Mas aqui a Escritura diz que o obreiro, ele não pode ser dado ao vinho. Depois diz, não espancador. Não espancador. Isto é, não desordeiro. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. O obreiro, ele não pode ser ganancioso. Por isso a Escritura diz, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. Isto é, prudente. O ministro tem que ser prudente e não contencioso. Isto é, não duvidoso. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é exemplo, que você tem uma vida ilibada na presença de Deus. Não contencioso e não avarento.
O obreiro não pode ser avarento. Ele tem que ser generoso. Aí o verso 4 diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Então, a pessoa que deseja ser ministro, ele tem que governar bem a sua própria casa. Ele tem que administrar a sua própria casa. Ele tem que ser um exemplo dentro da sua própria casa. Aí o verso 5 diz assim: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma indagação que fica aqui. Aí o verso 6 diz assim: que o obreiro também não pode ser neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Ele não pode ser neófito, imaturo, novo na fé. Aí o verso 7 diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, essa pessoa deve dar bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo.